direciona cada um de nós, Senhor, para que nós venhamos continuar andando nos teus caminhos gloriosos. Senhor, meu Deus e meu Pai, enche o teu servo, Pai, da tua glória, e coloca por terra toda dificuldade, coloca por terra, Pai, toda barreira que tem se levantado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, desfaz todo laço, quebra toda corrente. E nesta noite, ó Pai, fala com o teu povo, Senhor, porque nós precisamos e queremos ouvir a tua voz santa. Então fala, meu Deus querido, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Bate palma para Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus, igreja. Aplaude mais forte o nosso Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, é o Yeshua HaMashiach, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, é o El Shaddai, o Adonai, o grande eu sou, é o todo-poderoso, o Sekenu Yavé, o Elohim, é o Kadosh, é o Santo, é o adorado nos céus, adorado na terra. O céu está cheio da tua glória, a terra está cheia da sua glória. Adora Ele que Ele deve ser adorado. Adorai o Cordeiro de Deus, adorai o Cordeiro de Deus. Amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na terra, então é por isso que Ele nos escolheu, para que a gente viesse fazer a diferença, para que a gente viesse não fazer como muitos estão fazendo aqui na terra. Muitos estão brincando de ser crente, muitos estão brincando com o evangelho genuíno, muitos estão brincando com a palavra genuína e gloriosa de Deus, mas nós não queremos fazer isso. Nós não queremos estar de brincadeira. A gente vive entre um evangelho que é um evangelho de Novo Testamento e Velho Testamento. A gente vive um evangelho que é o evangelho da lei e um evangelho da graça. Mas muitos antigamente não entenderam o evangelho da lei, e também nos dias de hoje muitos não estão entendendo o evangelho da graça. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui para trazer uma mensagem onde eu vou mostrar pelo Espírito e pela palavra de Deus que Satanás, assim como condenou a Cristo Jesus por conta da lei, porque ele veio para cumprir a lei e nele não teve pecado, e ele veio para ser e pagar injustamente, também nos dias de hoje Satanás está usando a graça para levar pessoas à condenação. Muitos não estão entendendo o evangelho da graça. Muitos não leem, não buscam as escrituras, não examinam, porque estão fazendo dissolução, fazendo a graça do nosso Senhor Jesus em libertinagem, fazendo com que a graça do Senhor Jesus venha a ser uma graça falsa, uma graça que não é uma graça verdadeira, uma graça que faz somente com que o diabo venha dar risada. Muitos estão vivendo a graça de Satanás, fazendo o diabo rir dentro da igreja, vivendo no pecado, vivendo na prostituição, na lascívia. Mulheres com a roupa apertada, com salto alto, desconfigurando a imagem e semelhança de Deus. Brinco, vaidades, sensualidades, coisas que eles dizem que para Deus não tem nada a ver. Mas naquele dia todos nós seremos cobrados de todos os nossos atos. Por isso que lá no céu tem um livro das obras, e nós estaremos meditando nesta palavra. Muitos estão sendo condenados na graça, congregando e com Bíblia na mão. E hoje nós vamos meditar nesta palavra que está em Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 57. Enquanto você vai encontrando, eu vou estar orando a Deus, pedindo para que Deus venha me dar o discernimento e a sabedoria desta palavra. Poderoso e glorioso Deus, eu lhe peço, ó Pai, para que o Senhor venha me ajudar a transmitir esta mensagem. Não deixa com que eu venha me perder, e que sim, que o Senhor venha conduzir, ó Pai, assim como o Senhor tem conduzido a minha vida em espírito. Que esta mensagem venha falar nos corações dos meus irmãos, assim como falou no meu coração, e assim que o Senhor vai revelar coisas que o Senhor revela no meio da palavra. E também, Senhor, que fale com aqueles que estão me ouvindo, que vão me ouvir depois, que vão acompanhar depois dessa transmissão. Porque, ó Pai, esta pregação será cobrada de mim no dia do juízo final, se eu não falar aquilo que o Senhor quer falar. E também
será cobrado daquele que está ouvindo. Então todos nós seremos cobrados. Que os anjos comecem a abrir os livros e anotar tudo que será dito e vai sair da minha boca, se não for do Espírito que vier do céu. Que sim, eu venha ser condenado, mas que todavia eu venha estar totalmente conectado com o teu trono neste momento, para entregar a tua mensagem para a tua igreja. São almas tuas que o Senhor morreu para salvar. Então fala com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 57. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os que prenderam Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro, porém, o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam o falso testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte. Então, e não achavam, apesar de terem apresentado muitos testemunhos falsos. Finalmente chegou duas testemunhas afirmando: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. Então levantou o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada respondes a essas acusações? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo pelo Deus vivo que digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu o disses. Eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles responderam: é réu de morte. Pode sentar, glorificando a Deus em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, aplaudindo e glorificando a Deus em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então é chegado o momento que Jesus vai ser entregue para ser julgado pelos líderes religiosos e também pelos sacerdotes. Jesus está agora diante de Anás e Caifás. Ele veio para este momento. Então veja que aquele que há de vir julgar a todos também foi julgado na terra. Mas ele foi julgado agora por mestres, líderes religiosos, homens da lei, que não entenderam que ele veio para cumprir as escrituras. Então veja que agora, a partir daquele momento que eles não estavam entendendo, não estavam buscando discernimento para crucificar aquele que não tinha pecado, porque Jesus ele veio para cumprir a lei e nele não tinha falhas. Eles estavam procurando diversos testemunhos, diversas calúnias, diversas mentiras para tentar condenar Jesus, mas não conseguiu. Então perguntaram para ele: quem tu és? Tu és o Cristo, Filho de Deus? Ele disse: sim, breve vocês vão ver eu descendo do céu, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e vindo com grande poder e glória numa nuvem do céu. Ele não mentiu, ele falou a verdade. E mesmo assim eles julgaram eles como réu de morte. Veja que agora homens que estudam a Torá, que estudam o Pentateuco, que estudam a vida inteira a palavra de Deus, eles não conseguiram discernir que Jesus Cristo era o Filho de Deus e deram mais lugar ao diabo, levando ele à condenação. Porque o plano de Satanás sempre foi terminar com a vida de Jesus. O plano de Satanás sempre foi ceifar. Foi por isso que lá no deserto ele disse: se atira daqui que o Senhor dará ordem aos anjos. O diabo queria que Jesus morresse antes do tempo, mas Jesus ele sabia que ainda não era chegada a hora. Jesus sabia que teria que padecer. Jesus sabia que teria que ser entregue aos filhos da perdição, como ele disse. Então agora os mestres da lei, os líderes religiosos deram lugar ao diabo. Mas por que eles deram lugar ao diabo? Existem 3 coisas que Satanás usou
naquele momento para que eles condenassem Jesus. 3 coisas essas que também Satanás está usando. No evangelho da lei, eles não tinham o conhecimento do sobrenatural. Veja que a primeira coisa para eles condenar Jesus foi o sobrenatural. A Bíblia relata que nada no templo acontecia, que em frente ao templo tinha paralítico, que em frente ao templo tinha pessoas enfermas, que tinha as viúvas pobres, e nada acontecia lá. Mas eles ficaram sabendo que existia um homem que estava andando pelas regiões do templo, pela cidade, e agora ele andava e leproso era curado, e ele mandava ir testemunhar na igreja. Jesus andava e tocava agora em paralítico, e os paralíticos levantavam, e ele mandava ir na igreja. Vai, pega e vai lá na igreja e dá testemunho no templo. Jesus agora curava cego de nascença. Ele dizia: vai lá em nome do Pai, e vai lá e glorifica o nome de Deus lá no templo. Então chegava agora aquelas pessoas que tinham cegueiras, chegava aquelas pessoas que não conseguiam caminhar, pessoas que estavam ali há anos, que o mundo espiritual não existia, eles não conseguiam entender o mundo sobrenatural. E eles olhavam: mas olha só quantos sinais, quantas maravilhas. E está vindo as pessoas aqui, ao ponto daquele homem cego e dizer para eles: eu não sei se esse homem é pecador, mas eu sou cego desde a nascença, e hoje eu voltei a enxergar. Se ele é pecador eu não sei, mas não tem como ele não ser de Deus sem fazer este milagre. Então agora eles vão falar: tu é todo nascido em pecado, o que tu quer destruir nós? Veja que no mundo espiritual e no dia de hoje também, a gente pode analisar também que no evangelho da graça, porque no evangelho da lei eles não conheciam o sobrenatural, não tinha milagre, não tinha cura, não tinha libertação. E a gente vê muitas igrejas pregando o evangelho da graça, que Satanás está pregando esse evangelho da graça, aonde não tem milagre, aonde não tem libertação, aonde não tem cura, aonde não tem o sobrenatural acontecendo. Mas a Bíblia vai nos dizer, a palavra vai nos dizer que o reino dos céus, ele não consiste somente em palavras, mas sim em poder. Então tem que ter o poder para que sim a glória de Deus venha a ser manifesta. A Bíblia diz que os discípulos eles iam pregando, anunciando que era chegado o reino dos céus. Os discípulos eles iam anunciando, iam falando que Jesus Cristo estava voltando, que o reino dos céus estava próximo, e os sinais iam acompanhando, pessoas iam sendo curadas, pessoas iam ser libertas. Veja que no evangelho da lei também não tinha o sobrenatural, eles não conheciam as mesmas coisas que no evangelho da graça. Pessoas estão agora nesse evangelho da graça mentiroso que Satanás está usando, que faz mais graça para o diabo rir, aonde tem louvor, aonde tem palavra, aonde tem pregação, mas não tem manifestação do Espírito. Deus já não opera mais, não tem mais milagre, não tem mais transformação de vida. É esse o evangelho da graça que as pessoas estão vivendo. Quando eu congregava numa porta larga, mundo espiritual, e aquela pessoa que congrega numa porta larga, ela não crê no mundo sobrenatural. Dizer que conhecia a palavra, que conhecia as escrituras para preparar o caminho de Jesus, mas sim ele escolheu a um homem para ir diante ao deserto. Escolheu um homem para comer gafanhoto e mel silvestre, para anunciar e preparar o caminho, não para pregar dentro do templo, mas para ir lá no deserto. Sabe que esta palavra está dizendo? Que é por isso que Deus ele não vai escolher homens e mulheres de anelão de teologia, com diploma, na aula, na faculdade, mas sim ele vai escolher a prostituta, o traficante, aquele para confundir e para dizer que o rei está voltando e levantar cheio do Espírito Santo, assim como João, não aquele homem que está lá na teologia, estudando na sala de aula. A sala de aula é a humanidade, mas espiritual você busca é no joelho. Então a primeira coisa que a gente vê na graça também, pessoas que não conhecem o sobrenatural de Deus, porque Deus manifesta o seu sobrenatural para quem? Para aqueles que o buscam. Veja que ele enviou um anjo para dizer que aquele que estava nascendo no ventre de Maria seria gerado pelo Espírito Santo. Então ele anunciou no sobrenatural. Veja que ele enviou agora um anjo para José. Ele avisou como? No mundo espiritual. Veja que agora Jesus nasceu, e ele estava naquele manjedouro, em meio
às vacas, em meio a cavalo, em meio aos animais. Ali nascia não porque é um ato de humildade, mas para mostrar para mim e para ti que no meio daqueles animais, ali nascia o Cordeiro de Deus que veio para retirar os pecados do mundo. Alabassuri andarai. Aleluia. Alabassuri andarai. No meio dos animais nascia ele. Então eu quero te dizer, amados irmãos, para quem que foi avisado? Foi avisado no templo? Não. Foi avisado no palácio? Não. Sabe para quem que foi avisado, pastor Anderson? Sabe para quem que foi avisado aonde estava nascendo o Filho de Deus? Para os pastores que estavam no campo. Deus enviou um anjo lá para os pastores que estavam no campo, trabalhando, cuidando de ovelha. E ele não explicou na palavra, ele mostrou no sobrenatural. Ei, pastor de teologia, anelando o tempo, Jesus vai voltar, mas tu não vai conhecer aonde que ele está vindo, porque é no sobrenatural que ele vai avisar. É por isso que ele arrebata, é por isso que ele leva, é por isso que ele mostra o sobrenatural que vocês não crêem. Muitos não crêem em manifestação demoníaca, muitos não crêem no mundo espiritual, porque não... A graça que Satanás enganou os mestres da lei, e também está enganando agora com a graça. Através da graça do diabo, fazendo a graça para o diabo, caindo na graça para o diabo rir, estão indo para a condenação. Então não estão entendendo a graça. Amados irmãos, nós temos que entender outra coisa. A segunda coisa, teve 3 coisas que o diabo trabalhou. O diabo também começou a trabalhar agora eles não tiveram comunhão com o Espírito. Como assim, pastor? Veja que agora vai chegar um homem, Nicodemos, e ele vê que Jesus faz milagre, faz maravilhas. Ele vai de encontro a Jesus, e Jesus começa a anunciar: Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. É necessário nascer de novo, ter um novo nascimento. Porque aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Mas como pode eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ah, Nicodemos, ah, anelão de teologia, ah, evangelho da prosperidade. Eles não tinham comunhão com o Espírito. A gente vê agora o diabo pregando o evangelho da graça, mas que não tem novo nascimento, que não tem transformação de vida, continua batendo na esposa, continua fazendo tudo errado, continua de salto alto, de vaidade, continua vivendo no mundo, não tem transformação, fica andando conforme o mundo, indo lá adorando na igreja, mas em casa continua da mesma maneira, não muda, não conhece o sobrenatural, não nasce de novo. E muitos que conhecem a palavra estão sendo enganados agora. Estão lá conhecendo, com teologia, com faculdade, com mestrado, com bacharel, com anelão no dedo, com diploma, mas sendo enganado que nem os mestres da lei que foram enganados naquela época. Satanás enganou eles, eles condenaram Jesus. E também Satanás está enganando agora também no evangelho da graça. Essa graça que eles estão pregando, uma graça que não entenderam. Então veja que é necessário nascer de novo, coisas que a gente não vê na porta larga. Veja que é necessário entender os mistérios do reino dos céus. Porque agora, pastor Anderson me pergunta: pastor, então tu está dizendo que Jesus não está lá? Tu está dizendo que não tem Deus na porta larga? Não, meu Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar. Mas sabe de uma coisa? Não é em todo lugar que Ele manifesta o seu poder. Alabassuri andarai. Não é em todo lugar que Ele manifesta o seu poder. Oh Deus poderoso! Os discípulos de Cristo vão perguntar: mestre, oh mestre, por que tu prega para eles por parábolas? Jesus pregava por parábolas, e a pregação por parábolas era uma pregação linda, maravilhosa. Era um poema pregado, uma coisa linda, coisa que eu vejo na porta larga, coisa que eu vejo ali, aquele Leonardo fazer uma coisa linda, o povo chorando, uma pregação por parábolas. Mas aí os discípulos perguntaram: por que eles pregam? Por que para eles tu prega por parábolas, Jesus? Por que para eles tu prega bonito? Sabe por quê? Porque eles estão lá vendo, mas não estão olhando, mas não vê. Estão ouvindo, mas não entende. Estão agora, e mais para vocês,
que anda comigo, para vocês que têm intimidade comigo, a vós eu revelo as coisas sobrenaturais do reino dos céus. Alabassuri calabaia, oh Deus poderoso, Deus da glória. Ele vai revelar para o crente que ora, para o crente que jejua, para o crente que se coloca. Alabassuri cantarai, oh Deus poderoso. O nosso Deus é Espírito. Então sim, nós somos salvos pela graça, mas nós não estamos sendo enganados, porque nós entendemos a graça. E até o final desta pregação você vai entender tudo, porque nós estamos aqui navegando no oceano do Espírito. O Espírito Santo revela a revelação da palavra para aqueles que buscam em oração. Não é na teologia, não é estudando, porque letra é letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Então o Espírito tem que testificar da palavra. E a terceira coisa que aconteceu com eles, eu vou estar passando para vocês aqui, ó. O que aconteceu na terceira coisa? Eles estavam que? Sem discernimento espiritual. Eles conheciam toda a Torá. Um homem que é nascido judeu, com 12 anos ele já tem que recitar a palavra, ele tem que conhecer. Então veja que os mestres da lei, eles estudaram muito, muita letra, mas não tinha discernimento, não entenderam. Estavam estudando, estavam lendo a Bíblia, mas não tinham discernimento espiritual, não tinham o Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa hoje. Teologia, estão pregando, estão estudando, estão fazendo tudo, mas não tem o discernimento espiritual. Estão levando as almas para o inferno. Até sabe da palavra, mas interpreta de uma maneira diferente. Então o problema foi que não conheceram. Então foram condenados, condenaram Jesus, e eles também foram para a condenação, porque eles não conheceram o mundo espiritual, não conheceram a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Alabassuri andarai. Então ele veio e não conheceram. E nos dias de hoje, muitos estão congregando no Evangelho da Graça, mas que não conhecem a graça. A mesma coisa, estão vivendo uma graça diferente. Sabe por quê? Porque Jesus pregou a graça. Jesus ele disse: eu não vim para abrogar a lei, e sim para cumprir. Não vai se mudar nem tio do que está escrito. Mas então eu vos digo que está escrito: não matarás. Mas agora eu vos digo: se você se irá com teu irmão, já é réu de juízo. E agora, qual o evangelho que tu tá? O da graça ou da lei? Qual que é o evangelho mais fácil? Porque todo dia tu se ira com teu irmão, todo dia tu se ira com a tua esposa, todo dia tu se ira com a tua mulher, e pensa que vai salvar. O evangelho, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas ele não disse que a graça não tinha lei. Ele disse que a lei diz: não matarás. Mas se tu se irá, tu já é réu de juízo. E ele seguiu pregando, ele seguiu anunciando aqui, ó, em Mateus capítulo de número 5. Você que gosta depois de acompanhar, olha só o que ele vai dizer, ó. Está escrito: não adulterarás. Alabassuri andarai. Está escrito: não adulterarás. E aí ele vai dizer o lado B: mas eu vos digo agora, eu sou a graça, eu tenho a graça. Ele não deixou a graça sem com que a gente não fizesse nada, não. Porque estou pregando uma graça de olho, de cruzar os braços. Jesus fez tudo, eu não vou fazer nada. Essa não é a graça. Essa graça que tu está fazendo é a graça para o diabo rir. Tu está fazendo a graça, tu está na graça do diabo. Está fazendo brincadeira, chocarrice. Cláudio Duarte usando a palavra para brincar, fazendo a graça para o diabo rir. Jacinto Manto fazendo graça para o diabo rir com o evangelho dessa graça desgraçada, que as vidas estão desgraçadas, as famílias estão indo lá para dar risada, virou business, estão brincando com a palavra de Deus. E ele disse: Jeremias, o que tu vê uma amendoeira, viste bem, eu zelo e velo pelas minhas palavras. Ai desses homens que não se arrependam, porque o Espírito Santo manda dizer no nome de vocês: Cláudio Duarte, Jacinto Manto, vocês tudo vão se arrepender enquanto é tempo, porque vocês estão fazendo graça para o diabo rir. O evangelho não é brincadeira, o evangelho é transformação de vida. A palavra de Deus vai nos dizer que ele disse: não adulterarás. Mas agora só se tu olhar, já pecou com a mulher. E agora,
O evangelho da graça ou o evangelho da lei? Ah, eu sou salvo, pastor, pela graça. Mas está olhando com os meus olhos, tu está condenado. Jesus está dizendo, é Jesus que está pregando. Reclama com Jesus, viu? Lembra que tu falou, eu sou salvo pela graça, e agora? E agora? Ah não, a lei não estou mais. Mas ele disse que se tu se irá, tu já é réu de juízo. Se tu agora cobiçar com os maus olhos. E ele seguiu pregando, ele seguiu anunciando. Para você ler na tua Bíblia em casa, pega em casa, vê se eu estou pegando heresia. Pega na tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Ele vai seguir e vai dizer agora, olha só o que ele vai dizer, ó. Moisés permitiu que desse a carta de divórcio, mas agora se você separar sem causa nenhuma, tu já está em adultério e está fazendo com que aquele que casa com adultério, adultere também. Então só pode separar por um motivo. Quantos casais separando sem motivo? A carta de divórcio foi dada pela dureza do coração na lei de Moisés, mas agora não é assim. Agora o que vale é a lei do amor. E Jesus seguiu pregando. Jesus seguiu pregando o evangelho da graça, que eles pregam o evangelho de Jesus, a graça de Jesus que nós estamos pregando hoje, não a graça de Satanás. Olha só que ele vai falar, ó. Se tu jurar pelo nome de Deus, tu tem que cumprir. E aí depois ele vai dizer, mas agora eu te digo, não jurarás pelo Senhor teu Deus jamais. Tu não sabe nem quantos cabelos tem na tua cabeça. E quantas pessoas dizem, eu juro por Deus, pastor, eu estou jurando por Deus. Está indo para o inferno na graça, porque ele não disse que a graça não era para fazer nada. Muitos não entenderam a graça, mas hoje eu estou explicando a verdadeira graça para vocês. Veja que agora ele vai continuar pregando dizendo, olho por olho e dente por dente. A lei diz, mas eu digo, se teu irmão te bater de um lado, tu vira a face do outro e dá para ele bater de novo. Viu? Qual que é o evangelho mais fácil? Porque é fácil o meu inimigo vir, me dar em mim e eu revidar com ele. É isso que você faz. Mas agora quando vem o teu inimigo te dar em ti, falar mal de ti, fofocar de ti, o que tu faz? Qual é o evangelho que tu tá? O da lei ou da graça? É isso que nós temos que meditar. Ele não disse que estava, ele estava dizendo, porque a Bíblia é clara em dizer, quando muda o sacerdócio, muda a lei. E Jesus ele veio já para dizendo, porque ele é o sacerdócio eterno. Ele disse, se o teu inimigo vier contra ti, bater em ti, tu vira a outra face. Olha só que evangelho da graça que eles estão dizendo que é fácil. Olha só como eles estão levando de barbado e o diabo está enganando ele. Lembra que eu falei, o intuito dessa pregação é o Espírito Santo nos mostrar que as pessoas estão indo para a condenação no evangelho da graça, achando que nada vai acontecer, mas não entenderam a graça. Estão dentro da igreja com Bíblia na mão, mas não entenderam o evangelho da graça. A Bíblia vai nos dizer agora que Jesus seguiu pregando, e ele disse, amarás o teu amigo e odiarás o inimigo. A lei diz, mas eu porém vos digo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e também amarás o teu inimigo. Perdoarás o teu inimigo. Olha só, tu perdoa o teu inimigo? Qual o evangelho que tu está? Na graça ou no evangelho da lei? Porque tu diz, eu sou salvo pela graça, mas a graça também é mediante a Cristo, e Ele colocou regras na graça. A graça não é uma dissolução, uma libertinagem. Eu faço o que eu quero, eu faço aquilo que eu quero. Olha só o que Ele vai dizer mais. Se o teu irmão pecar contra ti, a lei diz, 7 vezes perdoarás. Mas eu vos digo, se o teu irmão pecar contra ti, perdoarás ele 70 vezes 7. Por isso que hoje foi a noite do perdão nesta igreja. Perdoa 70 vezes 7, que tu vai estar na graça do Senhor Jesus, e não mais o diabo vai estar dando risada na tua vida. Alabasuricalai, oh Deus Santo, oh glória. Perdoa 70 vezes 7, viu, irmãos? Perdoa. Quantas mães sem falar
falar com o filho, quantos filhos sem falar com a mãe, quantos crentes brigados sem olhar na cara do outro, quanta irmã dizendo, eu não vou com a cara da fulana, eu não vou com a cara do Beltrano. Eu quero te dizer, se tu vem na igreja e não vai com a cara de alguém, eu quero dizer para ti, que tu está em pecado, vai se converter, ó mulher, porque se tu não vai com a cara da minha irmã ou do meu irmão, tu não vai com a cara da imagem e semelhança de Deus, então tu não vai ver a face adorada do nosso Senhor Jesus. Oh, se converte, alabaçuri calai. Oh Deus poderoso, santo é o Senhor. E olha só como é que Jesus vai terminar a pregação. Em Mateus 5,48 ele vai dizer assim, ó: sede vós perfeitos, sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Ele termina dizendo, sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Apóstolo Paulo é um pregador que ele conhecia a lei e ele conheceu a graça. E ele vai entendendo, dizendo que tinha que sair do pecado. Ele entendeu que era pecador, porque ele disse, as coisas boas que eu quero fazer, essa eu não faço, mas as coisas más, aquela que eu não quero fazer, eu faço bem feito. Então agora quando eu faço as coisas más, não sou mais eu, mas sim um pecado que vive em mim. Ele reconheceu que era pecador. Ele viu, eu estou errado, tem um pecado dentro de mim. Então ele foi se humilhar, ele foi orar, ele foi buscar a Deus. E agora ele vai mudar o seu discurso. Ele vai dizer, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas sim Cristo vive em mim. Alabaçuri cantarai. Oh glória, deixa Cristo viver dentro de ti. Alabaçuri cantarai. Oh glória, reconheça que é pecador e deixa Cristo viver em ti. Alabaçuri cantarai. Aleluia. Irmãos, não é que eu sou santo, santarrão, quero ser o melhor. Não, eu tenho que ser exemplo. Apóstolo Paulo chamou a responsabilidade para ele, coisas que os pastores não fazem hoje. Hoje os pastores não chamam a responsabilidade para eles. Diz, não olha para mim porque eu sou pecador, eu posso errar. Não olha para mim que isso, não olha para mim que aquilo. Apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores. Olha isso, que responsabilidade. É por isso que Deus sabe em quem Ele vai largar uma obra verdadeira. É por isso que Deus, Ele sabe em quem Ele vai largar a obra, Ele confia. Então ele olhou para Paulo, escolheu a Paulo, é tu que eu quero. É tu que eu quero, tu conhecia toda a lei. Mas agora, apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi toda a lei, todas as escrituras aos pés de Gamaliel. Mas aquilo que eu aprendi, eu não veio de homens, e sim veio do Senhor, veio do Espírito Santo. Apóstolo Paulo teve um encontro com o Espírito Santo, uma pessoa que estava na lei e veio para a graça. E agora ele não estava mais vivendo no pecado, Cristo estava habitando nele. E aí ele disse, sejam meus imitadores. Então o pastor tem que dizer, irmãos, enquanto eu estiver de pé, orando, jejuando, me imita. Vamos orar, vamos seguir por algo, porque o caminho é Jesus, o caminho é esse. Vamos para lá e se eu cair, me ajude a levantar. Sabe por quê? Porque ele falou também, não é porque eu tenho alcançado a perfeição, mas uma coisa que eu faço, eu prossigo o alvo, e o meu alvo é Cristo. Então eu não tenho alcançado a perfeição, mas eu prossigo o alvo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu elevo meus olhos para o monte, de onde veio o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e há de vir de buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Alabaçuri andarai. Então, irmãos, João Batista veio dizendo, produzir frutos e frutos de arrependimento. A Bíblia diz que no primeiro Apocalipse, como assim, pastor? Primeiro Apocalipse, Deus olhou, eu vou exterminar com o homem na terra. Mesma coisa que vai acontecer. Salomão vai dizer na sua sabedoria, dizendo que nada que aconteceu na terra, que já não tenha acontecido. O Apocalipse já aconteceu. Noé entrou na arca e salvou somente a sua família, e ali foi exterminado o restante da humanidade. Mas Deus, antes de salvar Noé, ele olhou e viu lá está um homem justo, um homem íntegro, e desceu lá, falou. A Bíblia relata em Gênesis capítulo de número 5 que ele achou graça em Noé. Deus achou graça em Noé. Olha só, Noé foi salvo pela graça de Deus. Cruzou os braços? Não.
Ele falou: vai, constrói uma arca, pega a tua família, pega os animais. Tu quer se salvar? Vai trabalhar. Tu quer se salvar? Prega. Tu quer salvar? Vai, pega o martelo, pega aí, vai pregando, vai anunciando. Quer salvar? Se esforça, se esforça. Se tu quer te salvar, Jesus Cristo está te dizendo que o reino dos céus é tomado por esforço e por perseverança. Persevera no jejum, persevera na oração, persevera clamando, porque o Senhor Jesus, Ele vai se agradar, e aí sim tu vai viver na graça de Deus. Olá, suricalai. Essa é a graça de Cristo. Essa é a graça de Cristo. A graça de Cristo é Ele, essa é a graça de ti. Eu quero entrar na graça de Deus. Eu quero entrar na graça de Deus. Não essa graça do diabo, não faz nada. Não nessa graça do diabo, eu vou andar na minha maquiagem, eu vou andar toda que nem o mundo. Não, essa graça não quero. Não é por obras, pastor. A salvação é mediante a graça. E tem lá o livro das obras. E a Bíblia vai nos dizer também que existem obras que vão te condenar. Então a obra não salva, mas ela pode te condenar. Porque a Bíblia diz: os adúlteros não herdarão o reino do céu. Então sai do adultério, segundo casamento, fornicação. Casa, coloca a tua vida no altar, que tu vai se salvar. Porque a Bíblia está dizendo: o céu fechou para vocês. Os homicidas, e aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Alabassuri andará. E a palavra de Deus vai dizer que os feiticeiros, crente feiticeiro contra o teu irmão, jogando praga. Então veja que as obras não vão te salvar, mas vão te condenar. As obras não salvam, mas vão te condenar. As obras são para galardão, recompensa. E tu acha, pastor Anderson, que eu que fui convidado para um casamento, eu quero chegar de mão vazia? Eu quero chegar nas bodas do Cordeiro, aquele que entregou a vida por mim. Ele morreu na cruz do Calvário. Fala: meu servo, eu morri por ti, eu sofri por ti, e agora eu vou chegar lá na mesa, no casamento, sem ter nada para apresentar. Eu quero trabalhar para Jesus, eu quero entrar na graça de Jesus e chegar presenteando o noivo. Está aqui as almas que eu busquei também, lá embaixo, que eu anunciei o teu evangelho. Toma aí o maior tesouro para te dar, porque o Senhor deu o seu maior tesouro para mim. Então vamos trabalhar para não chegar nos céus de mão vazia, porque Ele diz que ao vencedor eu dar-te-ei a coroa da vida. Eis que veio sem demora, e o teu galardão está nas minhas mãos. Oh glória! Santo, 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 santo é o Senhor. Essa é a verdadeira graça. Essa é a verdadeira graça. Pedro vai anunciar, vai dizendo, Pedro ele vai escrever a carta. Então Pedro está escrevendo a carta e disse: eu escrevi para Silvano. Então ele vai escrever como que os jovens devem se portar. Ele vai escrever como que as mulheres devem se portar. Pedro está escrevendo as cartas, 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro. Ele está escrevendo, e ele está dizendo tudo. E no final, sabe como ele termina, pastor Anderson? Sabe como é que ele termina? Irmãos, tudo que eu vos escrevi aí para vocês é resumidamente aquilo que vocês têm que fazer. Seja santo, porque é santo aqueles que vos chamou. Porque essa é a verdadeira graça. Alabassuri andará. A verdadeira graça é santificação. A verdadeira graça é cair na graça de Jesus. É Jesus te agradar de ti. Não fazer graça para o diabo rir. Não andar fazendo graça para o diabo rir, porque o diabo está no mundo. Então as pessoas estão na vaidade, estão na lascívia, estão ali fazendo aquelas obras, agradando a Satanás. Estão agradando o diabo e esquecendo de agradar a Jesus. Mas eu não. Eu quero agradar o meu rei. Eu quero cair na graça de Cristo. Essa é a verdadeira graça que salva. Então veja que o Satanás, ele usou a lei para condenar Cristo, e agora ele está usando a graça para te condenar. Porque você está de mãos cruzadas. Você não quer trabalhar para Jesus. Você não quer se esforçar. Você não quer andar na graça genuína de Jesus. Mas eu quero sim viver a graça de Cristo. A graça verdadeira é sim amar o noivo. Veja que nós somos comparados à noiva de Cristo. E se teu marido ou tua esposa ficar somente te pedindo, fica te pedindo bênção, fica te pedindo vitória, fica te pedindo amor, faz isso, faz aquilo, e tu não faz nada, o relacionamento não fica bom. Mas o relacionamento verdadeiro, a pessoa ela casa por amor, tem comunhão, casa por amor.
Então se Cristo é o nosso noivo, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, nós temos que fazer a obra dele por amor a ele. Nós temos que querer ir para o céu por amor a ele, não por medo de ir para o inferno. Porque a Bíblia diz: temerás somente o Senhor teu Deus. E muitos estão vindo na igreja com medo de ir para o inferno. Eu não, eu quero ir para o reino dos céus, para assim agradecer Jesus e falar: Senhor, eu te amo, eu quero ver a tua face adorada. Sabe por quê? Porque eu criei na tua palavra me libertou, me transformou. O Senhor primeiramente me amou, não olhou minhas falhas, não olhou as minhas transgressões. E eu agora estou junto com os meus irmãos aqui, porque nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados sim. Sabe por quê? Porque os discípulos viram a face do Mestre, mas para mim e para ti vai ser novidade. Os discípulos andaram com o Mestre e viram o rosto dele. Eles andaram, passearam com ele em Jerusalém. Eu fico imaginando Marta e Maria recebendo Jesus em sua casa. Mas para mim e para ti vai ser novidade. Então a gente vai entender o que está escrito, a palavra de Deus, que diz: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, porque nós veremos a face adorada do nosso Rei e seremos surpreendidos com o resplendor da sua glória. Alabassuri andarai. Essa é a verdadeira graça. Oh Deus Santo, veja que pela lei condenou Jesus e fizeram com que Satanás tivesse êxito. Agora ele, astuto, foi por isso que ele usou a palavra com Jesus, foi por isso que ele debateu com a palavra, e agora ele está usando também da palavra, dizendo: não, tu é pela graça, e já era, não precisa fazer nada. Então não caia nesse evangelho mentiroso, porque a graça não é que não tem lei. Jesus Cristo deu a lei. Ele disse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que amará o próximo como a ti mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. A Bíblia vai nos dizer que Deus deu 10 mandamentos para Moisés, e o primeiro a quebrar os mandamentos foi quem? Moisés. Ele desceu, cirou e quebrou as tábuas. Veja que quebrar algo que Deus te deu. Mas agora mudou o sacerdócio eterno. Então Jesus vai dizer: 2 novos mandamentos vos dou: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A irmã que larga a maquiagem, que larga salto alto, chapinha, o irmão que larga o futebol, que larga o bermudão e a regata, ele faz por amor a Deus, porque o Espírito Santo de Deus que tocou nela. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou nela. Então: Deus, por amor a ti eu vou largar tudo do mundo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê, amados irmãos? E o próximo como a ti mesmo? Porque todos os mandamentos se incluem num só. Se tu não quer que o teu irmão roube de ti, tu não vai roubar dele. Se tu não quer que ele minta para ti, tu não vai mentir para ele. Se tu não quer que ele dê falso testemunho de ti, tu não vai fazer falso testemunho para ele. Mas sabe de uma coisa, pastor Anza? Que os 10 mandamentos que foi dado para Moisés aqui na terra vai cessar, porque lá no céu nós não estaremos mais tendo a condição de matar. Lá no céu nós não temos mais a condição de roubar. Então por isso que Jesus, ele veio, 2 novos mandamentos nos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lá no céu esses mandamentos também vão ser eternos. Ele começa aqui na terra, mas ele segue eternamente no céu, porque lá tu não vai roubar, lá tu não vai cobiçar a mulher do próximo, porque não tem casamento. Lá não vai acontecer nada disso. Esses mandamentos são terrenos, mas nós temos que seguir o mandamento eterno que ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E ele disse: aquele que não anda conforme os meus mandamentos ou conforme a minha palavra, mentiroso ele é, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Para de mentira e anda conforme a palavra de Deus. Amados irmãos, eu não quero ficar, eu quero ir para aquela cidade santa. Eu quero ir para aquela cidade de ouro e de cristal. Eu quero ir para Nova Jerusalém, aquela nova cidade santa que João viu. Eu quero adorar a Ele. Eu quero entrar nessa cidade. Quem quer entrar nessa cidade? Vamos louvar para cair na graça do Senhor. Se coloque em pé. Vamos louvar comigo. Louva comigo. Aleluia. Santo é o Senhor. A graça do Senhor Jesus nos basta. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais, tristeza
nunca mais verei do Rio Azul. As ruas são de ouro e de Cristo. Oh, glória, glória a Deus. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais verei a face. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá alabassuri calabaia, olabassuri cantarai, ó glória, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações seguirão a sua luz. As portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro. Glória a Deus. Além do rio azul, oh glória a Deus. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, igreja. Nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glorifica e exalta o nome dele, que é poderoso para toda sempre. Oh Deus poderoso, Deus da glória, exalta ele, porque ele morreu na cruz do Calvário para te buscar, e ele prometeu: eis que veio em demora. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que a casa do meu pai tem muita morada. Olha a glória de Deus descendo na igreja. Labassuri calabaia, olabassuri cantarai, santo, santo.
Pai. Oh, Labassiriquelabai. Oh, Deus poderoso. Oh, Labassurikai, Labasserecantarai. Oh, Deus Santo. Oh, Deus Santo, obrigado, Senhor, por sentir a tua presença. Ah, Senhor, achei que eu ia morrer, minha carne ia desfalecer, porque o Senhor Jesus disse: a minha glória vai descer aí, meu céu. Oh, Labassuri andarai. Oh, Deus Santo, aleluia, 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 aleluia. A minha oportunidade, em nome de Jesus. Depois disso, o servo do Senhor estará dando término, em nome do Senhor Jesus. Dai glória, igreja, dai glória, igreja, dai glória. Oh, maravilha, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui, igreja. Anagassubidecandarai. Oh, Espírito Santo de Deus. Arabassubidecai. Quão grande Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. A própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Só adora. Tão grande é o meu Deus, cantarei. Gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todo joelho se dobrará. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, toda língua confessará. Oh, Espírito Santo, essa casa está cheia da glória de Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não tem como conter as lágrimas, irmãos. Por mais que somos pastores, mas o Rei dos Reis está aqui neste lugar. Temos que entender que mesmo sendo pastores, somos seres humanos, somos servos, somos amigos. Esse lugar está cheio da glória de Deus. O céu desceu neste lugar. Deus tem contemplado a oração, o esforço de cada irmão. Vamos agora orar e entregar este culto na mão do Senhor. Lembrando os irmãos que domingo teremos culto em nome do Senhor Jesus. Cultuar o nosso bom Deus, agradecer a Ele por esta grandeza de misericórdia em nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, meu Pai, por este momento. Te entregamos, Senhor, este culto agora em tuas mãos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua glória se impactar as nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a mesma mão, Senhor, poderosa que o Senhor nos trouxe, nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares. Toma cada irmão em tuas mãos, Senhor, que eles venham ser cheios da tua glória. E assim te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aquele que acredita, se Deus é por nós, eu e a minha casa, operando o Senhor. 1, 2, 3, glória a Deus.